Ok, minha gente, de volta, sábado e domingo. Teresópolis está se deliciando com a feijoada da Serra, a feijoada da Mandacaru. Todo sábado, todo domingo tem feijoada na pizzaria Mandacaru. E tem a pizza, naturalmente, todos os dias, né? Então você ligar lá para Mandacaru, para o 26420444, pede a sua pizza, Mandacaru vai levar em casa. 26420444. Eu, quando abri o programa de hoje, não é a primeira vez que eu falo isso, né? Aliás, eu falo muito sobre isso, né? Que para mim não teria sentido nenhum se a nossa vida fosse nascer, crescer, viver, trabalhar, morrer e acabou. Tem que ter alguma coisa além da nossa viagem, né? Não é, o que é? Eu também não estou querendo saber agora o que é, não. Mas tem que ter alguma coisa além disso, porque senão que sentido teria? Se você vê a natureza, uma árvore, por exemplo, ela deixa o fruto. Dali vem a semente. Da semente vai germinar uma nova árvore. Então, é a continuação da vida. A natureza está mostrando isso. Então, para o ser humano também tem que ter alguma continuação. Eu não sei o que é. Ô Vinícius, eu estou errado no que eu falo, no que eu estou pensando? Eu peço muito a Deus para me ajudar no que eu falo aqui. Mas eu acho que a vida tem que ter uma continuidade, não pode ser só isso. Bom dia, Hélio. Bom dia a cada telespectador que está nos assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma alegria muito grande poder participar do seu programa aqui. Então, Hélio, essa daí talvez é uma das grandes perguntas, né, que todos nós já um dia fizemos, né? Nascemos, crescemos e morremos. Será que é só isso mesmo? E a gente vai aprendendo no decorrer da vida, a gente vai amadurecendo, né, e observando que tudo que Deus faz tem um propósito. Toda a criação de Deus tem um propósito. E com a gente não foi diferente, como você falou. Deus, no início, lá em Gênesis, ele foi liberando a palavra e foi criando. A gente, ser humano, não, ele formou. Ele liberava a palavra, se criava. Mas quanto a gente, não, ele formou. E a Bíblia fala que ele nos formou como? Imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, isso já tem um propósito, né? E eu creio que muitos telespectadores agora estão nos assistindo, têm essa pergunta, né? Por quê e para quê? E quando nós olhamos lá em Isaías também, ele vem falando que antes mesmo da gente ser formado no ventre da nossa mãe, ele já tinha nos instituído, ele já nos conhecia e já tinha um plano para a nossa vida. Então a gente entende que nada é por acaso, que nós não estamos aqui por um acidente, que nós não estamos aqui por plano apenas do pai e da mãe, mas que antes o Senhor já tinha nos escolhido, já tinha um propósito. Né? E você imaginar essa loucura toda que a gente está vivendo, né, de 2019 para cá, é saber que Deus tem um propósito na nossa vida, e que grandes coisas Deus tem para fazer na nossa vida. Né? Quantas pessoas se foram que tiveram a sua oportunidade, mas nós estamos aqui ainda em vida, né? Podendo viver um propósito, podendo viver um projeto de Deus, né? Podendo cumprir aquilo que Ele gerou para cada um de nós aqui fazermos nessa terra. Né? Por exemplo, né? Eu fui chamado para ser pastor, o senhor já foi chamado para ser apresentador, cada um no seu propósito, mas que no final desse propósito nós temos um plano a ser cumprido, que é o quê? A vontade de Deus, que a Bíblia fala que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, tudo tem um propósito. E quando nós encontramos o propósito da vida, quando nós encontramos o propósito de Deus na nossa vida, a gente consegue viver com mais objetividade, né? A gente consegue viver com propósito. A gente consegue enxergar, de fato, o que Deus tem para a nossa vida. Então, as coisas vão se tornando um pouco mais fáceis, né? E a gente vai entendendo esses propósitos na nossa vida. Mas o coração das pessoas está muito amargurado. As pessoas estão se transformando. Cada dia as pessoas estão ficando ruins, estão ficando muito mais. As redes sociais têm ajudado muito nisso. Assim, Hélio, eu posso falar por experiência, a gente tem se deparado com muitas pessoas que chegam até mesmo lá na igreja, depressivas, né? Pessoas desesperadas, pessoas que já pensaram no suicídio, pessoas que, enfim, piorou muito depois de 2019 para cá. E a gente precisa entender, como eu falei, o propósito da vida. Então, a gente tem visto o quê? Pessoas chegando lá nessa situação, né, de desespero, de apavoramento, de ansiedade, crise de ansiedade, depressão. Né? E quando a gente instrui
dentro da palavra de Deus, que a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa regra de fé, ali é o nosso manual. A gente, quando compra um celular, né, qualquer tipo de objeto que a gente compra hoje, já viu? Vem aquele manual, dizendo como você deve mexer, como você deve manusear. E, na verdade, Deus nos criou e nos deu o manual, que é o quê? A sua palavra. E quando nós aplicamos essa palavra na nossa vida, as coisas se tornam muito mais fáceis. Tá, mas você falou as pessoas depressivas que estão sofrendo nesse momento. Se bem que a pessoa que vive com maldade, que briga em trânsito, que vive falando dos outros, e isso acontece muito, principalmente nas redes sociais, essa pessoa também é uma pessoa doente. Ou não? Ou ela é só má? Não, a gente precisa entender que a gente está vivendo num mundo de pessoas ansiosas. A ansiedade tem tomado conta das pessoas. Vivendo um mundo muito corrido, de muito trabalho. Então, isso vai o quê? Fadigando as pessoas. Por isso que a gente estava até conversando em off aqui, a gente produz muito mais quando a gente está no descanso. Não é quando você está produzindo, trabalhando. Quando você para descansar. E a Bíblia fala muito sobre isso. Né? Só que o que acontece hoje? Nesse mundo tão corrido, as pessoas não estão tendo tempo para descansar. E isso vai gerando o quê? Fadiga, ansiedade, depressão. E as pessoas vão ficando cada vez mais nervosas, explosivas. Qualquer coisa é motivo para você ficar buzinando, brigando, matando o outro. Então as pessoas estão perdendo o quê? A paciência, porque elas estão o quê? Com o seu corpo, o seu físico, a sua mente ultra, cansada, hiper cansada. Isso vai gerando o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então a gente entende que as pessoas precisam parar um pouco para refletir, para descansar. Esse descanso é fundamental. Então, assim, com isso a gente vai entender que a Bíblia fala assim, no final dos tempos o amor de muitos iria esfriar. E de fato está esfriando, mas a Bíblia fala também que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente tem a mesma palavra que fala que o amor vai esfriar, mas que o verdadeiro amor vai lançar fora esse medo, essa insegurança, esse momento que a gente está passando. Se a gente não tiver a cabeça no lugar, acaba que a nossa vida passa e a gente é só mais um aqui no meio da multidão. E esse não foi o propósito de Deus para a nossa vida, porque senão seria muito, muito ruim, Nascer, viver, morrer e acabou. Exatamente, é o que eu falei hoje, é o que eu digo sempre. Nascer, viver, morrer, acabou. E aí não existiria Deus. Tá? Tem que ter um propósito ali na frente, É isso? Exatamente. Tem que ter um propósito. Ô Vinícius, quando você se prepara antes do culto, você está preparando a nova igreja de Cristo, Você está lá se preparando. Você sabe que você vai encontrar ali pessoas com problemas. Pessoas que estão, exatamente como a gente está falando, amarguradas, estão doentes e tudo. Como é que você se prepara para isso? É uma curiosidade que eu tenho. Como é que o pastor se prepara para isso? Então, como eu falei há pouco tempo agora, a gente precisa entender o nosso chamado. Então, o que acontece? É durante toda a semana, não é no dia que a gente se prepara. É uma preparação que a gente já vem durante toda a semana. Como? Orando, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus. Então fica mais fácil você parar para ouvir o Senhor. Como é que você vai ouvir alguém na agitação do seu dia a dia? Você já reparou, por exemplo, eu tenho a minha filha de 4 anos em casa. E às vezes eu estou tanto na agitação e ela só está querendo a minha atenção. Mas eu estou tão na correria do dia a dia, eu estou tão ocupado com os meus afazeres que eu não consigo parar para ouvi-la. E a gente trazendo esse exemplo, fica muito, muito fácil a gente entender que Deus está querendo falar com a gente a todo momento, através de todas as situações, todas as circunstâncias. Só que a gente está o quê? Na agitação do dia a dia, a gente não consegue parar para ouvir Jesus. Eu falei no último domingo agora, sobre a história de Saulo, que Saulo era um perseguidor, ele era um assassino de cristãos. E na agitação da correria dele, ele estava indo para uma cidade chamada Damasco, que foi a cidade natal dele, onde ele nasceu. Ele estava indo lá para perseguir os cristãos, para matar. Só que no meio do caminho, nessa agitação dele toda, Jesus teve um encontro com ele. Veio uma luz muito forte, ele cai no chão ali, ele fica cego durante 3 dias. E durante esses 3 dias, que foi o tempo onde ele foi necessário entender, peraí, essa correria toda, tudo que eu estou fazendo, a minha vida tem um propósito, por que eu estou aqui? E foi aonde eu falei sobre isso, sobre essa agitação, eu falei sobre essa correria toda, e que no fim, Deus falou assim, para tudo aqui agora. 3 dias cego,
Aí depois foi lá, um homem orou pela vida dele, ele voltou a enxergar, então ele entendeu o propósito da vida dele. Então o que a gente precisa às vezes é parar para ouvir. E nessa preparação aí, que você está perguntando, uma pergunta até muito boa, né? A gente precisa parar para ouvir o Senhor. Precisa parar e falar, peraí, o que o Senhor quer falar? Através da minha boca. Porque ali está centenas de pessoas nos ouvindo, na igreja, né, nas nossas programações, nas nossas plataformas digitais. E exatamente quando você para ouvir, aí Deus traz a palavra através do Espírito Santo, a gente ministra a palavra, tem pessoas que falam assim, cara, mas como é que você sabia da minha vida? Eu nunca contei a história da minha vida. Aí a gente entende o quê? Que o Espírito Santo é aquele que revela. O Espírito Santo é aquele que traz a palavra para nós. Entendeu? Então a gente precisa estar muito sensível, velho. Não é chegar só, ler a Bíblia, vamos lá, vamos falar o que eu quero, que está na minha cabeça. Aí a gente se perde. A gente precisa estar muito sensível àquilo que Deus tem para falar. Tá, e você agora me despertou uma outra curiosidade, e eu vou te perguntar isso agora. Um dia a Patrícia chegou para mim e falou assim, pai, quem vai no programa é o pastor Vinícius. Eu falei, que pastor Vinícius? Quem é? Pai, você conhece? Ele era criança, ele ia lá na rádio com a gente. Ele ia lá na Rádio Teresópolis, você lembra? Eu falei, não lembro. Quando eu olhei, aí quando você chegou, eu falei, caramba, Vinícius, você é pastor. Como é que chegou o Deus na tua vida, Vinícius? Então, eu precisei passar por esse processo aí também, da agitação. Nunca te perguntei isso. Como é que foi isso? Como é que você transformou a tua vida? Então, eu trabalhava numa empresa, né? Meu primeiro emprego. 13 anos na empresa, bem, graças a Deus, crescendo na empresa. E um belo mês saí de férias, né? E voltei animado, né? Querendo trabalhar. Minha filha era pequena, minha primogênita, no caso, né, Isabela. E quando eu cheguei na empresa, me chamaram no RH, falaram assim, não, o patrão pediu para te dispensar. Eu falei, me dispensar? Eu falei, como assim, pô? Sou funcionário, um dos funcionários mais antigos da empresa. Poxa, sempre fui comprometido com o horário, não tinha falta. Pediu apenas para te dispensar. Naquele momento, meu mundo desabou, né? Com filha pequena, compromisso, né? Casado, enfim. Acaba que dali mesmo já saí, eu tinha uma bicicletinha, né? Eu saí pedalando e fui para o monte, para agradecer a Deus. Você já era cristão? Já era evangélico já. E fui para o monte agradecer a Deus, né? Chorei muito lá, fiquei preocupado também, é claro, cheguei em casa, minha esposa também ficou muito preocupada com aquilo. Eu falei assim, vamos entender que Deus está no controle. Vamos entender que Deus tem um propósito, não sei porquê, Deus tem um propósito. Não tinha motivo de ser mandado embora, era um ótimo funcionário, comprometido. Enfim, aí sim eu pude entender. Nessa agitação que eu não estava ouvindo a voz de Deus, porque eu entendia do meu chamado. A gente sabe do nosso chamado, a gente sabe que eu tinha recebido já muitas palavras dizendo, não, você vai ser pastor, Deus escolheu para ser pastor. E acabou que, nesse tempo que eu parei para ouvir a voz de Deus, não que antes eu não ouvia, mas agora eu estava mais sensível. Foi aonde eu pude entender o meu chamado. Porque quando a pessoa fala assim, você vai ser pastor, eu já imaginava quando eu fosse velhinho, cabelo branco, nos últimos dias da minha vida, que eu seria pastor. Mas não, Deus me chamou naquele tempo, parou a minha vida todinha e eu pude entender. E ali sim, eu fui, né, assumi ministério, né, fui ordenado ao pastorado e estamos aí hoje. É um desafio muito grande, né, a gente tem aprendido a cada dia mais. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 29 anos. 29 anos. De 29 para 30 anos. A tua família já era evangélica? Já. Família cristã. Até os meus avós da igreja do pastor Davi. Se estiver assistindo, mandar um abraço para ele aqui. A pastora Esther está assistindo a gente. Um abraço, pastor Esther. Né? Meus avós eram de lá. Eu lembro do meu avô na sala, lendo a Bíblia para a gente como criança, brincando. Mas eu lembro que aquelas palavras que ele lançava, mesmo a gente ali parecendo que não estava dando atenção, aquela palavra estava frutificando no nosso coração. Eu tenho aqui algumas pessoas participando. O Bruno Castilho botou aqui, pastor Marcos Vinícius Iate, Nova Igreja de Cristo. Conhece o Bruno? Conheço, Diácono Bruno. Um grande abraço. Quero até aproveitar aqui e mandar um abraço, né, a todos os membros lá da Nova Igreja de Cristo da Barra, né, que são pessoas assim, que Deus tem nos colocado para cuidar, são ovelhas abençoadas. Beijo no coração de todos vocês, tenho certeza que está assistindo. Mandar também um grande abraço ao meu amigo pastor Márcio, lá de Abu Dhabi. Abu Dhabi, o Márcio ali da Barra. Isso aí, fomos praticamente criados juntos. Eu estou sempre em contato com ele. Participo das lives com ele também. Um grande abraço, Deus possa abençoar a vida dele. Me mandou mensagem aqui agora que estaria ligadinho. Deve estar assistindo a gente. Pastor Jonas também, do Copete também, né? Está ligadinho com a gente também. Um grande abraço a todos os pastores da cidade. E estamos nesse desafio aí. A igreja, ela é fundamental para esse tempo, Hélio.
a igreja tem sido fundamental. Sempre foi, né, em todo momento da terra, mas nesse momento tem sido fundamental pela assistência, pelo trabalho social, né? Hoje a gente, para o senhor ter uma ideia, a gente está no alcance hoje, Hélio, a gente está com uma congregação hoje lá na África, em Moçambique. Um povo que encontrou a gente através da plataforma digital, a gente conversou, pediu a cobertura, já tem um outro grupo também fazendo contato com a gente. Que bom. E a gente tem abraçado um povo muito carente, que precisa muito, né, do nosso apoio, porque a gente entende. E a palavra de Deus está chegando. No domingo retrasado, tivemos batismo lá também de 7 pessoas, se batizaram 7 pessoas. Está tudo lá na nossa página, lá Nova Igreja de Cristo, né? E a gente tem alcançado muitas e muitas vidas. Aqui comigo, Bruno Castilho, Daiana Luiza, bom dia, graça e paz. Eunice Ribeiro, pastor Vinícius. Márcio Danilo da Silva. Meu amigo, é referência para a cidade de Teresópolis, para o mundo. Programa top demais. Obrigado, Márcio. Clarice Gomes Carneiro, Marcelo Viana, Jones Vargas. Hélio, o pai dele é meu amigo de infância. Manda um abraço para ele, Jones Vargas. Grande abraço, Jonas. Que é do Anistia Internacional. O Ana Andrade com a gente, Marcelo Viana, trupe nós aí, galera, manda um abraço. Aí, essa galera que a gente estava falando aqui agora. Pois se preparem, Marcelo. Vamos trazer esse pessoal aqui, essa trupe que vai nos hospitais, né? Isso, tem um trabalho maravilhoso nos o Marcelo. hospitais. É o Marcelo Viana. Um grande abraço para ele, para a Kátia. Faz parte do nosso ministério lá de ação social. E é um trabalho que hoje, Hélio, as pessoas estão muito carentes, muito carentes. E a gente tem visto esse trabalho alcançando muitas e muitas pessoas. O hospital já não é um ambiente muito bom, né? Aí você chega ali vestido de palhaço, levando alegria, eles chegam ali cantando. Quero até aproveitar e mandar um grande abraço a todo o pessoal do Hospital São José, né? A Beneficência Portuguesa, que a gente vai estar entrando agora também com esse projeto. Então, assim, tem alcançado e abençoado muitas pessoas. Os próprios funcionários que estão ali naquele... Você vai junto? Já participei, já. Eu não participo em todas. Já tive com ele já. Tivemos uma reunião recentemente agora com o pessoal do Hospital São José. Mas precisando, me visto de palhaço também, vamos para cima. Ô, Marcelo, eu acho que eu não te conheço, tá? Acho. Já estou agendando aqui com o pastor a vinda de vocês aqui no programa, tá? Já vou agendar isso hoje. E aí ele vai, combina com vocês, vamos ver se o dia está legal para que vocês vejam. Não sei ainda qual é o dia, mas vou agendar já já. Beth Carneiro também assistindo a gente. Eu vou para o comercial, é rápido, e a gente volta conversando com o pastor Marcos Vinícius, pastor Vinícius, e num momentos tão importantes que a gente está vivendo, né? Com tanta tristeza, com tanta coisa no mundo, você chega em momentos numa igreja em que você encontra ali muita paz, né? E você encontra até o futuro que você não esperava que estava te aguardando. Bom, eu tenho que falar agora da Original Drogaria. Drogarias Original. Original Drogarias, em todos os bairros tem uma Original Drogaria, na Lavasa tem, no Alto tem, na Reta tem, bairro de São Pedro tem, enfim. E também tem no interior. Você tem lá no interior, em Bom Sucesso, você tem o 988496913. É o celular de Bom Sucesso do delivery, para você pedir pelo delivery. Eles vão levar para você em casa o remédio que você precisar. Santa Rosa, Botas, Independente, Água Quente, eles vão entregar em Vieira, que está próximo a Bom Sucesso, Santa Rosa. Aonde você pediu o delivery da Original Drogaria de Bom Sucesso, vai entregar. Em Vargem Grande também tem um delivery. É o 988495812, delivery de Vargem Grande. E nós voltamos já.